Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. E meu irmão vascaíno, minha irmã, tá tudo pronto para o clássico. Amanhã vai pegar fogo o Vasco da Gama aí, cheio de vontade para esse jogo aí. Vamos falar muito, porque o Carille já definiu a equipe do Vasco da Gama, tá? Carille hoje que fez duas situações táticas no treinamento, um time mais ofensivo e outro mais conservador, mas a base aí é o time que jogou contra o Nova Iguaçu. E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre a saída de jogador aí do Vasco da Gama. Hoje repercutiu mundialmente essa situação da saída do país dos Gigantes da Colina. E, claro, a gente vai falar aí também sobre chegada de jogador, porque a gente sabe que o Vasco, inclusive, já tem um possível substituto aí para o Bahia no meio do ano. Então, é o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Mais da metade das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas no nosso canal. Então se inscreva e deixe o seu joinha aí para o YouTube entender que o nosso conteúdo tem relevância. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Flamengo. Amanhã é no Maraca. Vasco pega o Flamengo às 17h45, Vasco tendo que vencer por 2 gols de diferença. Laureano, como assim? Se for 1-0 Vasco, o Flamengo joga por 2 resultados iguais, porque foi melhor na primeira fase, foi campeão da Taça Guanabara. Então é o seguinte, o Vasco vai ter que mostrar uma nova filosofia de jogo. E o seguinte, o nosso Carille, hoje, certo? Ele testou 2 esquemas aí. Ele repetiu a equipe que simplesmente atuou contra o Nova Iguaçu, né? E ele também fez no Recreativo hoje uma substituição que chamou a atenção, que foi a saída do Paulinho para a entrada do Cocão. O restante é o mesmo time com o Nuno titular no time do Vasco da Gama. Então, vamos mostrar para vocês como que ficou essa situação para que vocês possam ter entendimento. Então, a provável escalação dos Gigantes da Colina é Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura. Aí o seguinte, ele treinou com o Paulinho como titular, mas depois ele tirou o Paulinho e colocou o Cocão, certo? Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete. Então o Vasco vai com um esquema totalmente diferente para pegar o Flamengo. Vasco muito, mas muito ofensivo aí para jogar, com 4 jogadores possantes aí no ataque. Conforme vocês estão vendo, né, Lloyd e Benjamin Garré ficarão no banco aí como opção do Cruz Maltino, perfeito? E eu espero aí que dê tudo certo para o Gigante da Colina. O seguinte, né, o Vasco, pelo que a gente tomou conhecimento, está pegando toda essa situação da imprensa, já dando o Flamengo como favorito para poder se aproveitar dessa situação. Bom, o seguinte, né?
é hora do Carille dizer ao que veio ao Vasco da Gama, né, Carille? É hora aí dos reforços que estão devendo mostrar, quem não mostrou ainda, mostrar para que vier. Então, é o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação da arbitragem, né? O Wagner do Nascimento Magalhães vai apitar esse jogo. Wagner Nascimento Magalhães. Eu fico preocupado com essa arbitragem, tá? E o Paulo Renato Coelho vai ser o cara do VAR. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre algumas situações extra-campo. Primeira situação do Ryan, o Vasco encaminhou a renovação de contrato do Ryan. O Ryan vai assinar por mais um ano com o Vasco da Gama. A gente sabe que o Ryan já está de malas prontas ali. É um jogador que está hiper em alta, ali, jogador de seleção brasileira sub-20 titular. O Vasco estende o contrato até dezembro de 2026 com o jogador, isto para que o jogador não saia de graça aí no meio do ano, né? O Ryan já poderia assinar um pré-contrato e também para colocar uma multa rescisória mais elevada para que o Vasco não saia perdendo aí. Pois bem, situação também aí de Dimitri Payet, que repercutiu o mundo do futebol hoje, tá, gente? Pois é, essa saída do Payet do Vasco da Gama, muito sendo repercutida lá na terra natal dele, né? Na França. E o seguinte, o Payet realmente dificilmente vai ficar no gigante da colina, né? Um Payet que ganha 1.600.000 reais. A gente toma conhecimento aí que o Vasco da Gama já tem acerto verbal aí com alguns jogadores, né? Entre esses jogadores aí, a gente tem dito aqui que o Brian Rodrigues é o sonho de consumo do Vasco da Gama, jogador que não está feliz lá no América do México, né? E o seguinte, o jogador pediu a transferência, né? A gente sabe aí que o América do México falou que vai negociar o atleta no meio do ano. Então, o Vasco da Gama pegando essa grana aí do salário ali do Payet, 1.600.000, né? O Brian ganharia 1 milhão de reais. Ainda ia sobrar mais 600.000 reais aqui. O Vasco também indo atrás de uma situação aí envolvendo zagueiro pelo lado direito e volante, né? Ficou muito claro aí que simplesmente o Vasco precisa preencher lacunas também defensivas aí pro meio do ano, para a gente ir com tudo para o Campeonato Brasileiro, e é assim que tem que ser. O Vasco vai ter mais um mês aí para poder contratar o jogador Palácio, né? Está confirmado aí. Hoje o Vitor, né, dirigente lá do Atlético, que foi goleiro, confirmou que as negociações seguem aí em curso, né? O Vasco está firme e forte no mercado, como situações aí do Matheus Pereira, do Thales Magno, que o Vasco está aí, entendeu? Agora, é o seguinte, né? O Vasco, independentemente do resultado contra o Nova Iguaçu e o que sair do jogo entre Vasco da Gama e Flamengo, vencendo ou perdendo, vai precisar se reforçar. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!